Hoje os irmãos não vão ter o auxílio do PowerPoint, tá? Mas o texto de hoje é bem pequenininho. Vai ser fácil dos irmãos decorar aí a divisão do texto, tá? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Um texto bastante conhecido, mas muito cabível para o nosso tempo agora, mês de dezembro, onde muitas promoções são lançadas, né? A possibilidade de ganhar é ofertada de uma maneira que não é normalmente ofertada nos outros meses do ano, né? Quando chega em dezembro, a gente vê um monte de vitrine aí, um monte de coisa, né, oferecida. Compre um e leve dois, né? Aí você ganha dois, né? Participe dessas promoções dos irmãos. Se comprar 2 peças, você paga o preço de uma. E aí, a ideia é de que nós estamos ganhando uma de graça, não é não? Não é isso não? Restaurante, né? Compre um prato, participa lá do negócio, aí ganha outro, não é isso? Viagem, né? Se você adquirir tantos pontos, você pode ficar na sala VIP, não é? Aí a sensação que nós temos é que estamos ganhando, né? Estamos sempre em vantagem. É sempre bom ganhar, né? Embora que a Bíblia diga que é melhor dar do que receber. Os irmãos conhecem esse texto, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Só que a gente insiste, né, irmãos? Em sempre querer estar na posição de ganhar. Não é não? É ou não é, irmãos? Porque ganhar é bom, né, irmãos? Ganhar é bom. O grande problema é quando a gente perde a perspectiva do que é ganhar na perspectiva do mundo e o que é ganhar na perspectiva da Bíblia. O texto que nós vamos ler aqui, na perspectiva bíblica, quando eu digo na perspectiva bíblica, eu estou falando no pensamento de Deus. Como é que Deus enxerga? Entendeu? E nós vamos ler um texto que ele vai dizer algo totalmente contrário às expectativas do mundo. Se eu perguntasse aos irmãos aqui, defina o que é perder. Aí os irmãos iam definir, né? Perder é isso, 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 isso. Defina o que é ganhar. Mas agora, pela ótica da Bíblia, você vai ver que na ótica do mundo não faz sentido nenhum. O título aqui do meu sermão é Perder é ganhar. Perder é ganhar. Não é coisa de Dilma não, tá, irmãos? É Bíblia. É sério, pastor? É. Perder é ganhar. Onde que isso faz sentido? Aqui. Olha aí, ó. Coisa louca, irmãos. Eu já li esse texto várias vezes, esse texto, você também. Mas tem hora que ele pega a gente de um jeito que a gente diz assim, rapaz. E não é que é. Meus irmãos, não faz sentido nenhum para o mundo. Perder é perder, ganhar é ganhar. Mas aqui, perder é ganhar. Olha aí, ó. Verso 26. São 2 perguntas aqui, meus irmãos. 2 perguntas, meus irmãos, fantásticas. Que resume o sentido da vida, tá, irmãos? 2 perguntas. Lá vai a primeira, verso 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Percebeu que tem aí o perder, o ganhar? Percebeu? Tudo aqui
É palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu sempre acho, não estou querendo tornar a Bíblia mais mística do que ela é, porque a Bíblia é mística, né, irmãos? Ela é mistério. Cada vez que você lê, ela se revela de um jeito diferente. É o misticismo na perspectiva boa. É uma palavra que foi encarnada em uma pessoa, Cristo. Então, tudo aqui, de Gênesis e Apocalipse, é palavra de Deus, é o verbo encarnado. Mas eu tenho a impressão, não só eu, que quando Jesus fala certas coisas, é como se ele quisesse chamar mais atenção ainda. Muitas coisas importantes foram ditas pela pena de Paulo, de Pedro e de tantos outros. Mas quando Jesus fala, meus irmãos, tipo assim, você que trabalha numa empresa, tem certas coisas que quando sai da boca do patrão, ela tem mais impacto, né, não? Do que daqueles que estão abaixo dele. Aí quando vem aqui para a igreja, da mesma forma. Tem coisas que você fala aí, que se eu falar que sou pastor da igreja, o impacto é diferente. Eu acredito que é isso que o Senhor quer causar na gente. Duas perguntas, que ela exigem uma resposta. E a resposta é óbvia, a gente sabe. Mas a gente precisa entender, né, irmãos? O porquê disso está aqui. Por que Jesus, a caminho de morrer, tomar sua cruz, ele diz isso aqui. Então o texto de hoje eu vou dividir ele em duas partes. Muito simples, tá, irmãos? A primeira, de que adiantará? De que adiantará? E a segunda, que dará? De que adiantará e que dará? E todas as duas divisões aqui, você pega para você, pessoalmente. De que adianta? O que você dará? Vamos orar, meus irmãos, e ver o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Dezembro de 2024. Perder é ganhar. Senhor, somos gratos, Senhor, Deus, pelo momento de mais uma vez estarmos aqui juntos, poder entoar louvores a Ti, orar, ler a Tua palavra e agora, mais uma vez, ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, nesse ano que se findará logo mais, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos faz enxergar como Tu enxerga. O que é ganhar, o que é perder. Que possamos, Deus, ter esse mesmo olhar para tudo aquilo que nos rodeia. Nós possamos dar prioridade àquilo que de fato é prioridade. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Amém. Então, uma grande lição aqui para nós. O verdadeiro ganhar não está em acumular coisas, em ter coisas, em estar em posição de nada. Não que isso seja errado. Passa a ser errado quando a gente coloca isso como um fim. Um fim para a nossa alegria. Um fim para o propósito da nossa vida. Um fim para se sentir satisfeito. Para querer estabelecer aquela tríade, né? Estabilidade, confiança, segurança. Perceba, meus irmãos, que o contexto onde esse verso está colocado, capítulo 16, é um contexto onde a incredulidade de muitos ali ainda existe. Eles querem ver as coisas, eles querem apalpar as coisas e pedem para que o Senhor Jesus faça milagres. Faça milagre, faça alguma coisa, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero experimentar. É algo muito material. Por isso que hoje se usa muito esse discurso, e é válido, que o mundo está cada vez mais materialista. Eu preciso ter, eu preciso estar, eu preciso viver. E o Senhor trata da incredulidade dizendo: não foi para isso que eu vim, para satisfazer os desejos
terrenos, que se resume no materialismo. O comer, o beber, o vestir. E aí, a partir do verso 5, Jesus vai se direcionar ainda aos fariseus saduceus para contar o perigo do engano, da mentira, do fermento que ele chama. E aí ainda, no capítulo 16, vem aquela confissão de Pedro ao olhar para Jesus, e Jesus ali, visto pela maioria das pessoas como um revolucionário, como um homem que estava trazendo rebeliões ali, naquele tempo. Pedro, pela revelação de Deus, olha para Jesus e vê Jesus quem de fato ele é. Mesmo sendo filho de Maria, de José, mesmo sendo de família pobre, sem nome, sem renome, ele consegue enxergar que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Rei, o todo soberano. E aí, na sequência, Jesus diz para eles que vai morrer, a partir do verso 21. Desse tempo em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Aí chega o contexto imediato da nossa passagem, onde surgem essas duas perguntas. Jesus chega para os discípulos e diz: isso aqui é evangelismo. Isso aqui é consolidação daqueles que estão com Cristo. Jesus nunca, meus irmãos, deixou transparecer que viver o reino dele seria fácil. Aí ele diz: se alguém, verso 24, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, projetos e planos. Entenda, irmãos, não é que você não possa sonhar. Você deve sonhar. Mas os seus sonhos, eles sempre têm que estar abaixo da vontade de Deus. Você vai lutar aqui enquanto tem vida, para ter uma vida melhor. Mas entendendo que vida mesmo, bênção mesmo, você só terá completamente essa bênção de segurança, de estabilidade e de confiança só quando Cristo estiver reinando completamente aqui. Daqui para lá, para a gente não ficar desocupado, o Senhor nos permite a usufruir, né, algumas benesses desse mundo, mas jamais devemos achar que isso de fato é a vida que o Senhor quer para nós. Por isso ele diz isso: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. E aí no verso 25, olha o que ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, olha aí, irmãos, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. A pergunta é: que vida é essa? Que vida é essa que Jesus dá tanta evidência aqui, que chega no nosso texto, ele faz essas duas perguntas. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a mesma palavra do verso 25, psique, que foi traduzida aqui na minha versão alma, mas poderia ser traduzida por vida. Certo? Podia ser traduzida exatamente assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará uma pessoa em troca da sua vida? Que vida é essa que o Senhor está colocando aqui, meus irmãos? E perceba que desde o verso 24 até chegar aqui, é um paralelo que o Senhor faz: vida terrena com a vida futura. Quando ele termina aqui no verso 26 dizendo que dará uma pessoa em troca da sua vida, que dará, apontando para um determinado momento aonde vão ser questionados
a vida. E, de uma vez por todas, essas vidas vão estar uma frente à outra. A vida terrestre e a vida prometida, eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso seguinte, verso 27, nos diz isso. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, com isso em mente, meus irmãos, para responder essas duas perguntas, a importância delas por dia de hoje, a gente entendeu o que é vida. Vida está relacionada à obra. Então, o Senhor não está falando simplesmente de vida, de respirar. Né? Porque quando fala vida, a pessoa está respirando. Aqui, vida é a sua vivência. Como você mora, como você é como cristão, como você é como filho, como pai, como mãe, como irmão, como funcionário, como patrão. O que é que rege essa vida? Essa sua vida está baseada em quê? Essa sua vida está alicerçada aonde? Em que promessas? Promessas terrenas ou promessas celestiais? Quando eu digo promessas celestiais, promessas do Senhor. Esse é o grande ponto aqui. Por isso o Senhor faz esse paralelo. Muito importante. Que de alguma maneira, para muitos, é uma contradição. Jesus vai dizer, a vida do mundo, por melhor que ela seja, mas se for vivida fora dos meus parâmetros, não é vida, é morte. Por melhor que ela seja. Então o argumento é basicamente isso aqui, meus irmãos. O mundo oferece a ilusão de que acumular riquezas ou alcançar sucesso é o maior objetivo da vida. Lógico que vai trazer, né? Confiança, você vai se sentir feliz, estabilizado, você não vai sentir aquele medo de perder. E aí você vai ter total prazer, né? Segurança. No entanto, Jesus aqui faz um questionamento. De que adianta ganhar o mundo com essa vida aí? Não está aqui? De que adiantará? Qual o proveito? Se você perder, de fato, a verdadeira vida. Para os irmãos entenderem, eu vou ilustrar isso aqui. Eu vou ilustrar aqui para os irmãos. Não é assim que a gente se refere? Presta atenção se não é assim. Vamos lá, você está no ônibus ou no trem ou no carro. Aí você passa do lado de uma favela. Aí você olha lá, você vê casa feia. Na verdade, nem casa é, né, irmãos? É casebre. Você vê pessoas feias, sem preconceito, tá, irmãos? Mas a pobreza deixa a pessoa feia. Por mais que ela seja bonita, deixa a pessoa feia. Mas não, irmão, deixa. Deixa a pessoa feia. Aí você olha, e de repente você vê pessoas comendo, mas você consegue ver o tipo de comida que aquelas pessoas estão comendo. Aí diga para mim, se um dia você não pensou assim, meu Deus, isso é vida? Isso é vida? Aí você continua no seu carro, no trem, metrô, avião não, né? Ônibus. Aí você passa agora em um condomínio fechado. E na minha ilustração você tem que entrar, tá? O ônibus entra dentro do condomínio fechado. Aí você vê casas lindas, maravilhosas, aqueles carrão estacionado. É o carro, é a lancha, é o jet ski, é motoca, aquele gramado, aquela coisa linda. Aí você vê as pessoas fazendo aquele churrasco, aquele cheiro maravilhoso subindo. Quer dizer para mim que você nunca disse assim também? Meu Deus, isso é que é vida. Não é não? Isso é que é vida. Isso é que é vida.
Agora presta atenção que eu vou te dizer. O mundo quer que você olhe para as coisas de Deus, para as promessas de Deus, como se fosse perca, favela, pobreza. E você lute para não viver isso. Em contraponto, ele faz com que você olhe naquilo que, na verdade, é bom, é maravilhoso, mas tem um tempo. Acaba. Não é para sempre. Não traz segurança. Não traz estabilidade. Não traz satisfação, meus irmãos. Não traz. Por isso que eu digo para os irmãos, cada dia que passa, nós temos que ler mais as Escrituras, para podermos olhar como a Escritura quer que a gente olhe. Jesus está caminhando para morrer, e sai da boca dele palavras como essa: seguir a mim é totalmente o oposto do que o mundo deseja e quer. Porque o apóstolo Paulo, ele conseguia enxergar o que é a vida verdadeira. Meus irmãos, entendam, eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ser pobre, não. Estou querendo dizer que a gente não deve olhar para a prosperidade que Deus tem nos abençoado aqui nesse mundo terreno e achar que de fato ela é prosperidade, ela é riqueza. Não é, porque vai passar, meus irmãos. O que eu quero é que você olhe para as lutas que você estiver enfrentando e veja nessas lutas que o Senhor sempre disse que isso ia acontecer. Olha aqui, Paulo, é um texto bastante conhecido. Vai lá para Coríntios. Paulo conseguia diferenciar a vida terrena da vida que vale a pena. Olha aí o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Coríntios. 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui, meus irmãos. Capítulo 4. Capítulo 4. Aqui é a vida que Paulo conseguia enxergar, a vida que vale a pena. Por isso, verso 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus está dizendo por discípulo, está dizendo para nós aqui, ó. Coloque a sua visão, coloque a sua estabilidade, coloque a sua segurança, a sua confiança, não naquilo que você está vendo agora, por melhor que seja. E se você está passando por situação difícil, não tema. Tudo isso passa. Vai chegar um dia que eu vou provar para todos qual a vida que valeu a pena. Qual foi a vida proveitosa? Meus irmãos, o mundo cada vez mais está materialista. Nós estamos vendo agora enxurradas de igreja. Infelizmente, até no meio das igrejas de muitas tradições, igreja batista, igreja bíblica, igreja presbiteriana, todas elas têm sido invadidas, oferecendo essa vida da qual o Senhor diz aqui que a gente deve se preocupar. Uma vida que, de fato, não traz proveito. Se nós colocarmos toda a nossa existência nela. Então veja, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Se no fim, ela se perceber que a vida que foi oferecida a ela é eterna, é infinitamente melhor, não há comparação, mas ela não se permitiu a viver isso. Não tem aquele texto da Bíblia de um indivíduo que constrói seu patrimônio e começa a enriquecer, e aí ele, não, vou aumentar, eu vou aumentar. É a vida dele, ó. Comer bem, vestir bem, investir. É a vida dele, é a vida dele. Repito, o problema
não é você viver isso. O problema é você viver isso esquecendo de uma vida perfeita e já prometida e já garantida por Cristo. Porque quando se esquece disso, meus irmãos, a confiança, a estabilidade, a segurança não está mais em Deus. Está nele, no que ele tem. Isso não é vida. Aí o texto diz lá que ele fez tudo, aumentou, encheu. Aí ele foi, sentou e ficou olhando. Aí veio aquela voz e disse: louco, amanhã pedirão a tua alma. Tudo isso que tu tem vai ficar para quem? Para quem? Me lembro também de outro episódio na Bíblia, daquele rico e daquele mendigo na porta dele. Mas o texto ali é óbvio, né, irmãos? Que não está dizendo que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não. Ali é a soberba e a humildade que está em jogo. A soberba do rico, que achava que aquela vida dele seria uma vida eterna. E nunca se preocupou a olhar para os seus pecados, a se arrepender. Porque, meus irmãos, o rico, ele acha que não tem pecado. O rico que vive em função de viver essa vida em busca de riqueza, de segurança, de estabilidade, de confiança nos bens materiais, ele não acha que é pecador. Ele compra o que quer, viaja para onde quer, ele tem o que quer. Então, em momento nenhum, ele se sente desmerecido. Esse que é o grande problema. E Jesus aqui chama a atenção dos discípulos. E chama a nossa atenção. Meus irmãos, todo desejo tem um preço. Todo desejo tem um preço. O preço de salvação, o preço de condenação. Se eu desejo aquilo que o Senhor quer para mim, e o que é que Deus quer para mim? Para todos aqueles que Ele salvou, que Ele seja colocado em primeiro lugar, que seja feita a vontade dEle. Tivemos uma pregação aqui, né, de Romanos 12, 1, 2. Que apresentemos o nosso corpo, a nossa vida, dedicada a Ele. Para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não a nossa. Que proveito vai ter, irmãos? Ou pela morte, ou pela vinda de Cristo. Jesus olhar para você e dizer: e aí, rico, né? Eu cheguei, sou o dono de tudo. Mas tu, né? Rico. Olha o saldo da tua conta aí. Quantas casas tu tem? Quantos imóveis tu tem? Teu dinheiro aplicado? Quanto? Pois é. Mas essa vida aí, para você, vai resultar em morte. Essa vida, para você aí, vai significar separação total e definitiva. Para comigo. Infelizmente, você não deu prioridade. Veja bem, você não deu prioridade. Ganhar dinheiro é bom. Comprar carro, ter casa, 1 ou 2, 3, é bom. Desde que não seja, meus irmãos, nossa prioridade. Que a nossa prioridade seja sempre servir ao Senhor. Porque como Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz lá: nada disso levaremos. Nada levaremos. E aqueles que insistem em viver essa vida de busca de estabilidade, de confiança, segurança aqui nesse mundo, vão entrar em muitas dificuldades. Mas eu quero dizer para os irmãos que não pense dificuldades para o rico, sempre ele quebrar. Não. Vai ser exatamente Deus abandonar e eles ir de um jeito que não tem mais volta. Meus irmãos, será um dia de muita angústia,
Como Mateus 24 demonstra ali, quando o Senhor Jesus vier. Quando o Senhor vier, essa pergunta estará sendo ali dita indiretamente. A vida vai mudar. Assim como um dia mudou o mundo quando Jesus chegou. E quando Jesus vier outra vez, vai mudar de novo. Nós teremos uma nova vida com o Senhor, não é não? Até lá, meus irmãos, a gente não pode perder essa percepção. A gente tem que nos avaliar e dizer. E eu acho que uma das maneiras da gente saber se de fato a vida que o Senhor nos promete, que é a vida eterna com Ele, ela de fato tem peso em nós, é a gente pensar assim: Senhor, se hoje, você aí, pensa assim, se hoje eu perdesse tudo que eu tenho, se eu não tivesse mais a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o emprego que eu tenho, os rendimentos que eu tenho, se eu perdesse tudo isso, eu sentiria que perdi a minha vida? Ou eu me sentiria consolado em entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo e que se todas essas mazelas aconteceu comigo, não apaga a promessa que tu fez, que em ti eu sou mais que vencedor? Você já parou e fez esse pensamento de prioridade? Meus irmãos, faça isso. Veja como está a sua vida. O que se resume a sua vida? Se Cristo diz para nós que aquele que confessa a mim como Senhor e Salvador, ele se torna uma nova criação, uma nova vida. Que vida é essa que ele está falando? É uma vida que nós já temos nele, mas que ainda não vivemos aqui e agora na sua plenitude. Aí ele nos dá alguns resquícios dessa vida, que é uma boa comida, é uma boa casa, é um bom carro, é alguma coisa boa. Mas que nós não podemos achar que de fato essa é a vida que Deus quer para nós. Não chegou ainda. Então muitos vão se decepcionar quando chegar, e muitos que eu digo, muitos, não é que estão só lá fora não, dentro de igreja. Que a Bíblia vai dizer que existem muitas igrejas que são sinagogas de Satanás, que vão se decepcionar quando chegar lá. O Senhor diz: essa é a vida que vocês sempre viveram. Essa é a vida que vocês sempre deram prioridade. Essa é a vida que vai levar vocês para o banimento da minha presença. E a Bíblia diz que nesse local só há choro e ranger de dentes. E olhe, meus irmãos, que a segunda pergunta, ela engole a primeira, em dizer: não tem saída. Se não há proveito nessa vida, sem me levar em consideração, sem me colocar como prioridade, então não tem nada que você possa fazer. Essa vida de segurança, de estabilidade, de confiança, não tem capacidade nenhuma de comprar a verdadeira vida. É o nosso segundo ponto. Que dará? Olha aí. Que dará uma pessoa em troca de sua alma, de sua vida? O que dará? No dia lá o Senhor vai dizer: tudo que tu tem é meu. Eu sou o criador de tudo. Não vai haver negociação, meus irmãos. Como a gente vê aqui no mundo dos poderosos. Tudo tem um jeitinho. E aqui no Brasil, mais ainda, né? O jeitinho brasileiro. Tudo tem um jeitinho. Nesse dia não vai ter. E Jesus aqui é categórico em afirmar: que dará uma pessoa em troca de sua vida? Que dará? Qual é o argumento? Jesus apresenta a transação mais crítica. Não há nada que possamos dar em troca da nossa vida.
O apego aos desejos desordenados nos coloca em perigo eterno. Judas vendeu a sua vida por algumas moedas. E ele pagou um grande preço, a perdição. Então aqui, meus irmãos, é um chamado para a gente corretamente avaliar os valores eternos em comparação aos valores temporais. Nós lemos aqui 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo sabia fazer isso. Paulo sabia. E se Paulo sabia, ele tinha o Espírito Santo de Deus, nós também devemos saber avaliar. Essa vida aí que você está vivendo hoje, você já parou para pensar? Se essa é a vida de fato, da qual você precisa insistir em viver? Você já colocou ela de lado a lado, com todas as promessas de vida que o Senhor tem? Será que você não está indo demais? Ou será que você não está sendo negligente? Um dos textos mais bombásticos acerca de lutar contra a estabilidade do mundo, que o mundo promete, a confiança, a segurança do mundo, é quando Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, que as pessoas leem, releem, mas não conseguem perceber. Mas aqui eu vou pontuar com os irmãos. A partir do verso 7. Olha aqui se indiretamente as perguntas que Jesus fez ali em Mateus 16, 26 não estão aqui. Verso 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, que nos vestir, estejamos contentes. É a vida de dependência no Senhor. Contentamento. Contentamento, meus irmãos, é o antônimo de avareza, desejo de ter as coisas, exacerbadamente. E ele continua e diz assim, ó, mas quem quer ficar rico, né? Mas os que querem ficar ricos caem em muitas bênçãos. É isso, irmãos? Esse texto aqui, mas os que querem ficar ricos. Olha aí o que ele associa. Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviarão da fé, da vida, e atormentarão a si mesmo com muitas dores. Perceba aí, irmãos, o que é que está associado à riqueza? Essa é a vida que todo mundo quer. Se abre aí, a internet está lá. Deus te chamou para isso. Faça isso, dá espaço para aquilo. Essa é a vida que eu quero ter. Essa é a vida que eu ofereço para você. Mas ninguém te diz isso aqui. Mas a Bíblia está dizendo para nós aqui. Essa não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é uma vida contente com o que tem. Mas repito, irmãos, não quer dizer para você não trabalhar, não lutar para ter as coisas. É que você faça isso. Uma casa, um carro, uma economia, um contentamento e sempre, sempre, sempre à disposição para servir. Crente não foi chamado para juntar.
mas para compartilhar. Entendeu? Para compartilhar. Ah, pastor, mas eu trabalhei, eu dei o duro. Mas a Bíblia diz isso. A riqueza não é para nós. Justamente para a gente se apegar a ela. Para a gente não tornar ela a vida da gente. Agora, você não é doido. Você está numa igreja. Você lê a Bíblia. Então você sabe a quem deve ajudar. A Bíblia não manda ajudar vagabundo. A Bíblia não manda ajudar preguiçoso. A Bíblia diz, vai ter com uma formiga ao preguiçoso. Mas o Senhor disse para Paulo, e Paulo deixou para nós aqui, que sempre haverá pobre. Eu costumo sempre dizer, para aqueles que são mais abastados, quanto mais prosperidade Deus lhe der, mais responsável você é para enxergar os pobres que estão perto de você. Essa é a vida, meus irmãos. Uma vida de desapego, de saber, Deus me deu, Deus me dá de novo. É o grande milagre. Quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. É assim. Quando Paulo vai falar de dinheiro, em Coríntios, ele fala graça. Ele substitui a palavra oferta, dinheiro, por graça. Querendo dizer que na vida, de fato, que a gente deve viver aqui, sobre a vida materialista, a gente entender que tudo que a gente tem é por graça. Não é porque a gente é melhor do que os outros. É porque Deus assim nos abençoou. Entendeu? Seja em que posição você está. Você tem seu mérito? Tem. Mas você jamais pode achar que o seu mérito é maior do que a graça que foi derramada sobre você. Essa é a vida que a gente tem que perceber. Essa é a grande diferença quando a gente chegar lá. Porque rico vai entrar no céu. Abraão está lá, era um homem muito rico. Davi está lá, era um homem muito rico. Salomão está lá, eu acredito. Era um homem muito rico. Mas em um tempo na vida deles, eles reconheceram. E Salomão muito bem diz. Tem um texto aqui, Eclesiastes 2. Abre aí. Salomão, Eclesiastes 2. Olha o que esse homem diz, o homem mais sábio. Ele está retratando a vida dele. A vida dele. Vou ler para vocês literalmente aqui, tá? Do verso 1 até o 11. Olha aí. É como uma aplicação. Eclesiastes 2, de 1 a 11. Salomão. Eu disse a mim mesmo, vamos, prover a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de guiar-me pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Até descobrir o que é de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que revedecio as árvores. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. E me tornei importante, superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Que vida, hein, meus irmãos? Que vida maravilhosa, hein? Já pensou, irmãos? Quando eu não lia muito a Bíblia, eu achava que só quem podia fazer isso era o Michael Jackson. Porque na minha época mostrava ele chegando no shopping, fechava um shopping todinho para ele. Aí ele chegava e dizia aquilo, o pessoal ia só embalando, ele comprava não sei quantos milhões. Eu digo, oh, vida. Oh, Salomão era muito mais que ele. Aí o que Salomão vai dizer?
Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Hã? E a nossa pergunta? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salomão tivesse aqui, olha, isso é certo. Eu consegui tudo que é possível. A mulher que eu quis, eu tinha. O bem material que eu quisesse, eu comprava. Eu comprava até gente. Mas no fim da vida, eu entendi que aquilo não era a vida verdadeira. Entendeu, irmão? Um comentarista diz o seguinte: 3 formas de perder a vida de maneira errada. Vou simplificar aqui, ele diz: buscar felicidade sem Deus, procurar salvação fora de Cristo, salvação que entenda, estabilidade, confiança, né? E buscar realização em bens materiais. Segurança. A primeira, buscar felicidade sem Deus, é o hedonismo e os prazeres mundanos. A gente viu aqui Salomão. Vaidade é correr atrás do vento. Procurar salvação fora de Cristo, religiosidade, filosofias, superstições humanas. Essa pataguada aí dessas igrejas aí, que manda fazer um monte de coisa para você prosperar, ficar rico, faça isso. Faça o que você nunca fez, surpreenda Deus. Dê tudo. Meu irmão, é tão ridículo isso, irmãos, porque Deus é o dono de tudo. Deus lá quer dinheiro da gente, irmãos. Aí não quer não, pastor. Então por que a gente tem que dar dízimo e oferta? É para nós mesmos. É para a gente mesmo. Aí a igreja está bonitinha? Foi passe de mágica? Não, irmãos. É dinheiro. É para nós mesmos. A gente não pode colocar nosso coração nessas coisas. Isso não é a vida. Por isso, terceiro pontinho aí, né? Bens materiais, o dinheiro e as riquezas não trazem felicidades. Segundo a Bíblia, em Timóteo, riqueza traz tentação, armadilha, angústia. Aí esse mesmo comentarista vai dizer o seguinte, que na verdade ele está fazendo um contraponto, né? O que parece estar ganhando, está perdendo. E agora o que parece perder, de fato a gente está ganhando. As pessoas podem perder a vida para ganhá-la ao renunciar valores terrenos em favor de eternos. Então lá vai. Renunciar aos prazeres temporais, renunciar às riquezas mundanas, renunciar às ilusões visíveis. Foi o que a gente leu lá em 2 Coríntios, Paulo dizendo que as coisas deste mundo são temporais, mas aqui a gente não vê, são eternas. Essa é a vida. Então, meus irmãos, partindo aqui para o final. Isso é uma luta que não é travada hoje, não. O materialismo, que as pessoas são tentadas a buscar viver essa vida, que segundo o nosso texto aqui, não tem proveito nenhum. Segundo Salomão, o mais sábio do mundo, mostrou para a gente. Ele falou de todas as áreas, não é? De ter, de ser, de possuir, de estar. Tudo de bom, mas ele termina dizendo, vaidade, correr atrás do vento. Os pais da igreja, eu trouxe aqui alguns. Quando eles liam esse texto, o que é que eles ensinavam há mais ou menos 2000 anos atrás, meus irmãos? Os pais da igreja são aqueles que vieram depois do último apóstolo morto, né? João. Um chamado Gregório Magno. Ganhar o mundo simboliza viver para prazeres carnais. Apenas o sacrifício de Cristo com seu sangue precioso é suficiente para a redenção da alma. Trazer de fato o consolo, a estabilidade, a segurança necessária. Orígenes, ele diz,
Ganhar o mundo simboliza viver, embora a mensagem seja para renunciar à vida, em prol da vida que o Senhor tem para nós. E aí você viu que no nosso contexto imediato, o Senhor diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser viver em função dessa vida, aqui e agora, só para isso. Eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar. Na verdade, não é tempo, você não dá prioridade. Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar. Essa não é a vida. Se você lutar por ela, você acha que está ganhando, você está perdendo. Agora ele diz: e quem perder a vida por minha causa, qual é a causa do Senhor? É que ele seja glorificado. Qual é a causa do Senhor? Que nós venhamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se assim não for, meus irmãos, a pergunta, depois de tantas perguntas aqui, é você olhar para si e dizer: eu estou vivendo, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade? Se a vida neste mundo é a tua principal prioridade, aqui é um alerta para ti. Você pode estar perdendo a vida que vale a pena viver. E não adianta achar que Deus é misericordioso, quando chegar o grande dia, Ele há de ouvir meu argumento. O Senhor termina dizendo: que dará uma pessoa em troca de sua alma? Sabe qual é a resposta? Nada. Nada. Porque essa vida, só quem podia pagar o preço dela foi o próprio Deus em Cristo. E Ele morreu na cruz, há muitos anos atrás, para dizer que a verdadeira vida estava nele. Olha como é contraditório. Você olha para a cruz de Cristo, na perspectiva do mundo, o que foi isso, irmãos? Foi perder ou foi ganhar? Na perspectiva do mundo, foi perder ou foi ganhar? Perder. Não? Perder. Mas na perspectiva de Deus, o que foi que aconteceu na cruz? Ganhou. Ganhou. Apóstolo Paulo, quando diz assim: eu abri mão de tudo. A minha influência, eu considero isso como esterco. Então, para você entender melhor, o meu doutorado, o meu mestrado, o meu bacharel, a minha posição, eu abri mão de tudo isso por amor a Cristo. Quem era a vida de Paulo? Cristo. Aí na visão do mundo, é doido. Perdeu. Perdeu. A igreja de Cristo, quando começou a ser perseguida, começou a ser martirizada, na percepção do mundo, estão perdendo. Nós estávamos ganhando. A igreja do Senhor, a vida que Ele propôs para ela, meus irmãos, não é uma vida de perdas, mas de ganhos. E quando eu digo de ganhos, porque nós vivemos dentro de uma categoria de tempo. Mas se a gente tiver a maturidade necessária, a gente compreende que a melhor vida que alguém poderia ter, dinheiro nenhum compra, influência nenhuma traz, a não ser confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O inferno existe, o céu existe. A vida que muitos acham que é uma vida que vale a pena, vai valer a pena no quinto dos infernos. E a vida que muitos dizem: isso é vida? Tu vai para a igreja todo domingo? Tu vai na quarta? Quer dizer que na igreja que tu frequentas, se tu quiser ser membro, tem que fazer uma classe de novos membros para entrar? Rapaz, isso é vida? Diga para ele: é vida, porque está na Bíblia. Se eu não me submeter o que a palavra de Deus diz aqui, para a minha vida aqui, como é que eu vou viver a vida que começa aqui e nunca terminará com Cristo? É quando eu, arrogante e soberbamente, substituo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus
pela boa e perfeita e maravilhosa vontade que habita no mundo, que quer que habite em mim. Meus irmãos, que Deus nos guarde dessa má influência. E como João disse, que nós não amemos o mundo, nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Porque vida verdadeira só no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais esse sermão. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, aplicar a Tua palavra aos corações de todos esses irmãos nessa noite. Que o contrário de muito, Senhor, nós possamos viver a verdadeira vida, a vida que vale.